Aí eu entrei no Orkut e comecei a pesquisar as coisas que eu gostava, né? Mad Max, mulherada, stand-up, aí eu encontrei lá o stand-up, aí eu encontrei lá o Henrique Pantarotto, fez uma comunidade de comédia stand-up, aí eu entrei, comecei a trocar ideia. E foi bem no início de tudo, foi nas primeiras semanas de Clube da Comédia. Marcela Leal, Oscar, Henrique Pantarotto, tava lá na comunidade do Orkut. Márcio Ribeiro, não? Eu não lembro se o Márcio frequentava muito o Orkut, mas eu acho que tava e tal. E aí, logo nos primeiros dias de Clube da Comédia, eu apareci, vi um dia, aí a Marcela... já existia show, então, nessa época? Mas foi tipo assim, 2, 3 dias, 4 shows no máximo. Foi bem no início, porque eles se encontravam no Orkut. O Henrique Pantarotto fez a comunidade, eles estavam estudando e tal, e eles me chamavam. Mas eu não conheço ele. Ele chegou a fazer stand-up? Chegou a fazer stand-up. Era um cara muito engraçado. É mesmo? Era muito engraçado. E... Você sabe por que ele parou? Cara, ele parou porque... É difícil. Devia ter trabalho, né? Porque não era uma coisa... É difícil falar pelos outros. Então, esse é um cara legal, se você chamasse pra entrevistar. Cara, eu não conheço ele. Eu queria ir atrás. Seria legal uma entrevista. Ele, ele parou porque ele ficava muito nervoso antes de entrar. Me falaram já isso daí, cara. Aquilo fazia mal pra ele. Mas ele subia e arrebentava. Ele era muito engraçado. Cara. Porque ele era nervoso e o texto dele era bom. E ele subia ele era muito querido por todo o público, gostava muito dele. E aí tinha... Era ele, a Marcela... O Rafinha, o Oscar, o Márcio. Mas já era um grupo? Era um clube? E o Mansfield. Era o Clube da Comédia já. Caramba, e nesse ponto eles estavam onde? No Blicker, não? Não, eles estavam no Beverly Hills. Primeira vez que eu vi eles, eles começaram basicamente no Beverly Hills. Eu vi eles. Parece que o logo... Oscar falou que foi no Next, não foi? No Next? A primeira foi no Next, mas depois que entrou em cartaz mesmo, acho que foi no Beverly Hills, ficou um pouquinho de tempo. Aí eu vi eles no Beverly Hills e aí a primeira vez que eles foram pro outro bar, que foi o Blicker, aí eu já fui como open mic. Na primeira vez que eles foram no Blicker. Mas você era o cara que ficava assistindo, assim? Não, eu vi uma vez, eu não tinha como ficar assistindo, porque eu não tinha... Aí roubaram, aconteceu umas treta que roubaram o carro da minha mãe, e o caralho, então eu não tinha como ficar assistindo. Não tinha como ficar indo. Porque, porra... não tinha como me deslocar, como você ia voltar. Mas eu fui uma vez, vi, achei legal, e a Marcela pediu pra ver meu texto, ela viu e falou, vem fazer. Mas o texto você mostrou, tipo, papel assim, ou mandou e-mail? Eu acho que eu mandei e-mail. Tá. Acho que eu fiz os dois, eu não lembro. Acho que eu levei no papel e mandei um e-mail. Aí ela leu, achou legal, falou pra ir. Aí eu fui, a primeira vez que eles se apresentaram no Blicker, eu tava lá. E foi meu primeiro open mic. Hoje o Blicker não existe mais, demoliram. Demoliram? Ele é um supermercado lá na Avenida São Gabriel. Caralho. Virou um Sondas, eu acho. Pode ser, não sei. É um mercadão que pegou um monte, assim. Eu cheguei lá, cara. Chegou aí no Blicker? Cheguei. Você não tava, eu fui bem depois, né? Tava o Oscar, a Marcela Leal, o Diogo e não lembro quem mais. Não tava o Rafinha, não tava você. Mas aí estamos falando já de 2008, talvez. Demoliram lá e hoje é um mercado. Então, mas quando você pediu pra fazer, era tipo aquele esquema, faz 5 minutinhos. Era isso? Ou você já chegou fazendo um set completo? Não, eu cheguei fazendo uma entrada completa e eu falo até o texto que foi. Mesmo? O meu primeiro texto era um texto de apresentação, que eu tinha umas 3 piadinhas sobre minha primeira vez. Depois eu falei sobre Roda Roda do Silvio Santos, que na época passava de tarde. Eu vi minha mãe eu tava na cozinha tentando ver um texto, minha mãe tava falando com a televisão lá, tentando adivinhar. Eu falei, isso talvez dê umas piadas. Aí eu escrevi. Depois falei do McDonald's, fiz um set inteiro grande do McDonald's. Tá. E foi meu primeiro texto, foi esses 3 assuntos. E rolou desde cara, assim, foi legal ou não? O Oscar fala que não, eu tenho certeza que foi. Mas eu fiz essas perguntas, fizeram pra mim na CIA do stand-up. A impressão que eu tenho é que eu fui muito bem no meu primeiro dia. Teve aplauso e teve riso? Teve. Então, cara, e por que Não, mas o Oscar fala que não foi, mas eu até falei pra ele, então me enganaram. O público me enganou, porque eu saí com a impressão boa. Aí a Marcela me chamou no WhatsApp, ela viu eu falando na CIA do stand-up. Aliás, quem quiser, vai lá que a gente fala bastante disso aí. A Marcela, você é muito agradecido a ela, né? Não, a Marcela sempre foi muito legal comigo, assim. E aí a Marcela falou, não, eu lembro, sua primeira vez você foi bem, sim. Eu tenho essa história também de que você foi bem. Me falaram, pô, o cara eu fui bem na primeira vez. Já chegou pra primeira apresentação pronto. Eu fui mal na segunda.
Na segunda eu fui Eu péssimo. também, cara. Primeira boa, segunda ruim. Não sei se é meio um padrão pra todo mundo. A segunda foi horrível, mas Você assim... tentou mudar de texto ou fez Tentei mesmo? mudar de texto. Então, é o erro Você achou que... Achei que era fácil. É. Eu fui na primeira, eu ouvi um monte de riso, ouvi um monte de aplauso, cheguei a ser aplaudido, ouvi riso, falei, é fácil. Entendi como é. Aí eu voltei na outra vez, com outras ideias novas, Caralho. também no rabo. Eu só não desisti, mas foi uma paulada, foi um Você ficou mal? fiasco. Não, Porque eu lembro eu de só você... não fiquei tão mal porque eu sabia como era ir bem. Ah, tá. Eu tinha a memória Se você de como tiver- era bem. Talvez se eu tivesse É, ido isso que mal eu ia na falar. primeira, eu não teria vindo a terceira. mesmo? Talvez.